Salve, salve, bem-vindo à terceira aula do curso de cultivo. Nessa aula vamos falar sobre a parte espiritual da maconha. A gente vive num país ocidental cristão, né, que tem com a cultura cristã, por mais que nem todo mundo seja cristão, eu fui por muito tempo. A cultura cristã ela acaba induzindo a gente a crenças, e a gente é pura crença, né? Tudo que a gente é, a nossa identidade como pessoa é baseado em crenças. Crenças moldam literalmente, totalmente a nossa vida. Falar maconha e espiritual parece algo antagônico, né? Duas coisas que para o cristianismo é uma coisa proibida, uma coisa feia, né? Deplorável. O livro Kybalion, que trabalha com as 7 leis herméticas, explicam um pouco, né, até onde de maneira lógica se pode entender o que é a existência. Ou seja, nós somos, a princípio, um nada fértil, tipo uma semente. É um nada que espontaneamente vira tudo, entendeu? E a vida, se você parar para pensar, ela está permeando tudo. O oxigênio, o planeta está vivo, as plantas estão vivas, meu corpo está vivo, entendeu? Essa vida é produzida por uma energia chamada energia vital. Tudo aqui tem essa energia e ela se manifesta como se fossem músicas. A origem de tudo é o silêncio, um grande silêncio, um grande vazio, uma escuridão absoluta. Nós é como eu se fosse uma música, como se eu fosse uma música, a planta fosse outra música e outra pessoa é outra música. Cada um é uma onda, uma vibe, uma música diferente. O som nada mais é do que ondas. Dentro dessa manifestação funciona assim. Tudo está vibrando, tudo está vivo e tudo está se transmutando o tempo todo. E existe um todo e existe o eu-ego. É esse eu aqui que aparentemente tem uma separação. E a maconha ela sempre foi usada em rituais. Foi usada na África, no Egito. Já acharam vestígio de cannabis em um monte de coisa. É usado em rituais sexuais, entendeu? O povo sempre desconfiou e sempre utilizou a maconha com esses fins. Falam até que Jesus provavelmente experimentou uma baforada, né? Que eles colocavam a cannabis junto com outras ervas, queimavam, fazia fumaça e cada um ia lá e dava uma bongada, digamos assim. Não é algo confirmado, óbvio, né? Mas tem um indício de que há registros em templos budistas que Jesus passou lá e utilizou. Ou seja, ela é algo que, como se fosse uma chave, um portal que abre a sua consciência, né? Que a consciência ela está muito retraída, ela está comprimida, e daí a pessoa tende a ficar conturbada, né? Tipo, nesse processo todo. Por exemplo, a maçã no Jardim do Éden foi um ganho de consciência, foi uma expansão de consciência. Antes eles viviam como animais, mas eles não sabiam nem que eles existiam. Aí eles começaram a ter noção, percepção, começaram a usar roupa, começaram a criar regras, começaram a ter medo, entendeu? Começou a saber, começou a vir... Porque quando sempre vem uma luz, vem também uma sombra. Eu falo disso sobre a maconha. Tudo tem luz e tem sombra. Aqui tem a luz, aí bate a luz em mim e gera sombra, entendeu? E o que é a luz da maconha? Sei lá, a criatividade que ela dá, o relaxamento, a elevação de consciência, a conexão com o todo, você sentir que é uma coisa só. No fim das contas, tudo isso é para você ter uma percepção de que tudo que existe é a própria vida, é a própria energia, o próprio espírito, Deus, o todo, e ele é eu, e ele é você, e ele é tudo o que é vivo, entendeu? E por que existimos assim? Por que tudo existe como é? É como se fosse uma brincadeira, imaginação, entendeu? Nós estamos dentro da mente do todo agora. É como se fosse um sonho lúcido. É uma coisa que aparece e desaparece. Pode ver, não existia nada, se formou o universo, eu brotei aqui do nada e depois eu vou me desfazer e vou virar nada, o universo vai inteiro se desfazer e virar o nada de novo, como se fosse um dia de vida, percebe? Nós acordamos de manhã, vivemos como se fosse a infância, a tarde é como se fosse a idade adulta e a velhice à noite. Morremos, ficamos um tempo ali no absoluto nada, no vazio, e o mesmo ciclo se repete com o universo, com a vida, com o dia e com a vida e a morte. Funciona sempre da mesma forma. Por isso que quando você está irado, sob o efeito de algum psicodélico, dificilmente você vai querer agredir outra pessoa. Geralmente o efeito é sempre amoroso.
porque você tem uma conexão maior consigo mesmo. E aí você percebe que não faz sentido algum o egoísmo. Você que está se atrapalhando, e você passa a ter insights mais profundos, porque você teve acesso ao seu eu maior. E esse eu maior, ele é infinito. Ele é o próprio mundo das ideias. Entendeu? Por isso você tem tanta criatividade quando você fuma um. E como você é tudo, né? A gente tem que falar a verdade. Usar expansor de consciência não é para criança, entendeu? Por isso que tem que ser proibido e não pode ser utilizado por gente muito jovem, não, pelo menos sem orientação, né? Eu já ouvi falar de tomarem ayahuasca, criança tomar ayahuasca e ficar muito bem. Mas não sei, né? É uma coisa que tem que ser estudada. É igual os 100 canabinoides que eu falei que tem na planta. A maioria nunca foi estudado por causa da proibição. Então a gente sabe muito pouco sobre esses expansores da consciência até hoje. Essa separação é como se a consciência tivesse temporariamente condensada, concentrada, é como se fosse a minha camiseta o todo. E nesse ponto aqui, se concentrou mais a camiseta. Esse ponto aqui é o ego, o eu pessoa. Entendeu? É como se fosse um fantasma mesmo que está preso dentro de um corpo. A maconha, o cogumelo, o LSD, essas substâncias, elas são consideradas psicodélicas. A maconha fala que não é bem a maconha, é o THC, entendeu? O THC em alta quantidade é considerado psicodélico. Ele altera o seu estado de consciência. Quando a gente acorda de manhã, a gente está num estado, uma programação. É uma programação de percepção da realidade que a gente tem, limitada. Quando você gera uma substância dessa, como se essa condensação, essa concentração aqui, desse uma afrouxada. Você dá uma afrouxada e você percebe um pouco mais do todo, que é a outra parte sua. Você é uma peça de um quebra-cabeça. Você está incompleto, você é um ser limitado, né? Vive aí tendo as suas lutas e tal. Onde que está a sua completude, a sua felicidade? Fora, aparentemente fora de você, mas não existe fora, pois só existe um. E tudo que você vê é dentro de você, é dentro do ser. E dentro da sua experiência, pode reparar, a única coisa que você consegue com toda certeza afirmar que existe é o eu. Você. Você sempre esteve aí testemunhando tudo. O resto, pessoas, coisas e pessoas, são objetos e imagens que aparecem numa tela mental para você, como se fosse uma grande tela de cinema. Coisas aparecem e desaparecem e você sente sensações. Isso seria tudo que existe. Então, um expansor de consciência, que eu uso esse termo, né? São expansores da consciência. Eles afrouxam essa limitação e deixa você um pouco mais de contato com você mesmo. Por isso a sensação de bem-estar. Na verdade, a sensação de bem-estar que é causado por esses psicodélicos, ou mal-estar, que no caso pode ter uma bad trip e tal, na verdade é um potencial seu que está sendo desbloqueado. É como se tivesse canais, vários canais entre você e o todo, que eles são bem limitados, são tipo filtros entupidos. E a maconha chega e desentope um pouco. E aí essa sensação de samadhi, que chamam, é como uma sensação de meditação profunda. Só que a maconha, ela te empurra para lá. A meditação você aprende a dar com as próprias pernas, dá mais trabalho e tal, você tem que praticar muito. A maconha, ela pega e te coloca lá, entendeu? Mas o custo é você ter que usar ela para chegar lá. Você tendo um contato maior com o todo, você sente mais do amor, porque o amor é a ligação entre você e o resto. Existe uma conexão, uma ponte. Essa ponte é o amor. E amor não pode, às vezes não é um sentimento bonzinho, às vezes você tem que agir de uma maneira mais dura, é uma coisa muito intensa o amor, que conecta as partes do todo. É uma coisa muito intensa, sabe? Muito emocional. Por isso que tudo está conectado com a história de amor, se você parar para pensar. Qualquer música, qualquer filme, novela, o que faz sucesso é um romance. E aí, o essencial de todos esses expansores, no fim das contas, é isso aqui. Viva o agora. Todos eles têm o potencial de te trazer para o agora.
E se você ficar realmente no agora, no estado de não pensamentos, que as plantas, todos os psicodélicos te trazem de alguma forma, da forma deles, né, para esse agora. No agora sempre está tudo bem, no agora é onde Deus está, no agora é onde vai dar, é o resultado final de todas as religiões, de todas as técnicas, de tudo. É o momento presente. Porque é a única coisa que existe de verdade. O que existe por fora é uma mutação, uma psicodelia. As coisas se formam e se desformam. Entendeu? Só, não existe tempo, não existe nada. Tudo que existe é o eu, esse eu interno que percebe a vida, é o observador. Por isso o olho. Entendeu? O olho é o símbolo da consciência. A consciência ela cria e observa as coisas acontecerem. Aqui o jogo está rodando sozinho. Você não faz nada. Quem cria e observa é o seu eu interior, que agora você não tem uma total percepção dele. É bem limitado. Mas maconha e outros psicodélicos, inclusive eu tenho um livro, né? É A Planta e Outros Psicodélicos, Despertar de Consciência, que é isso, a consciência, ela vai acordando dentro de você. Cada baseado que você fuma, por mais que você ache que não, que é só uma coisa recreativa, ela está expandindo um pouquinho, nem que seja um tiquinho de nada. Quanto mais você intenciona o uso, né? Por isso que eu acho interessante o uso intencional. Usar com um propósito de se conhecer, de falar consigo mesmo, de perceber o seu eu interno. Eu gosto disso. Eu gosto de fumar também e ler o Caibalho, que eu vou lendo e parece que as palavras que eu vou lendo, eu vou percebendo de uma forma que eu percebo quem sou eu dentro do meu corpo e eu percebo o meu corpo e a realidade externa como outra coisa, entendeu? Como sendo simples objeto observado. A maconha tem esse poder, mas ela é como um carro, um veículo. Você entra dentro e você que acelera, troca de marcha e vai. Ela não é ela que faz sozinha, né? Se você deixar por ela governar, é como se você entrasse num carro na descida sem estar engatado, freio de mão, a marcha ali no ponto morto e vai só descer, ladeira abaixo, entendeu? É você que tem que estar no controle, porque ela é uma coisa que você criou, a sua consciência criou para você ter essa experiência aí, entendeu? De não saber e daí despertando, expandindo a consciência, cada vez mais tendo a conexão com o todo devagar e ir se descobrindo nessa história e sentindo um pouquinho mais desse prazer que mora no eu, no descansar no seu eu absoluto, que é um estado de total satisfação, de total incorporação, né? Chamam de iluminação, de despertar espiritual, autorrealização, tem muitos nomes, mas é basicamente você interpretar que você é tudo e tudo é você, não há nenhuma separação. Você aceitar esse estado nos mínimos detalhes da sua vida e manter ele. Pode ver, você não tem nada a perder e só tem a ganhar. Descobriram agora que esse estado de observação, que é sobre pensar sobre o pensamento, observar o pensamento, observar-se, observar mais, é chamado de metacognição, que é o estado mais avançado de inteligência que existe. Descobriram esses dias. O que já sempre foi sabido pelos sábios, né? Então, acho que é um pouco disso, acho que tomara que você tenha entendido. O portal é como uma chave entre dois mundos. Existe o mundo invisível e existe o mundo visível. Aí essa chave, né, esse portal vai abrir um canalzinho um pouquinho maior. Por isso você tem muitas ideias, entendeu? O mundo das ideias é o mundo invisível, onde todas as coisas são possíveis, mas para se tornar concreto, para essa ideia sair do mundo invisível e começar a aparecer, tipo esse vídeo que eu estou fazendo, ele já existia no mundo das ideias. Tudo existe lá. Mas para trazer ele, tem que vir e executar, entendeu? Usar a sua função executória. Geralmente a energia da imaginação, da criação, ela é a energia feminina, a energia que gera uma criança, que cria vida. A energia da execução é do macho. Mas os dois têm energia feminina, toda mulher tem a sua energia masculina e todo homem tem a sua energia feminina. O equilíbrio entre os dois polos é o ideal, né? Como senão acaba ficando uma coisa desequilibrada, né? E tudo que é desequilibrado tende a não vida, tende para a morte. Quando você inala a planta, acontece também outra coisa que eu estava falando, que nós somos energia, nós somos
uma consciência, como se eu fosse uma pequena consciência e a planta fosse outra. Quando você inala ela, a consciência dela é absorvida pela sua. E ficam dois. Por isso que altera o seu estado de consciência, é um estado alterado. Porque mesclou, chegou outra energia e houve uma espécie de fusão. E essa fusão da planta, ela abre um canal com você como um todo e você pode ter aprendizados para a sua vida. Por isso você pode ter bad trip, por exemplo. Porque você está alimentando uma coisa ruim dentro de você que ela vai amplificar, entendeu? Ela pode amplificar. Você está ansioso, amplifica a ansiedade. Para você se sentir mal, para você voltar, você parar de ser tão ansioso. Aí geralmente vão entrar automaticamente pensamentos e falas mentais que são da planta. E ela pode ser uma entidade, e ela tem um lado que é um lado colérico. Ou seja, é um lado meio... Como é que eu posso falar? Perturbador, poderia dizer. Sabe quando alguém quer te perturbar e você tá errado e você sabe que tá errado? Ela bem assim, ó, pode colocar o dedo na sua ferida e rodar. Da mesma maneira que a ayahuasca, eu comparo as duas, elas têm a bad trip das duas, claro que a maconha é muito mais leve, mas ela tem o mesmo princípio. Parece que é uma mãe puxando você pela orelha e atingindo muito você emocionalmente, com a chamada de atenção que ela está dando. Então, por isso que chamam elas também de plantas professoras, porque ela traz ensinamentos. A vibração dela ensina. Às vezes a tua vibração, ela é uma e ela está indo num sentido de falta de amor. E às vezes você nem percebe isso, entendeu? A planta vai vir com uma onda que vai mostrar, opa, você está com falta de amor aqui, mais ou menos por aqui. E aí você vai ter insights de mais ou menos o que você tem que fazer. E esses insights geralmente são verdadeiros. Eles perturbam, eles incomodam. E aí quando você tenta abafar e fingir que não aconteceu, que não existe, você acaba ficando mal. Pior ainda, ele vai acumulando e virando uma bola de neve. Até que você resolva o que você precisa resolver. Geralmente tem muitas coisas, mágoas, perdão, raiva das pessoas, entendeu? Porque você está com a raiva da pessoa, de repente você fuma, parece, caraca, que ser horrível, por que eu estava daquele jeito? A planta te ensinando. Você poderia, esse efeito, como é uma coisa só, né, como eu falei, o efeito da planta já estava dentro de você, pois não há separação. Tudo que há é uma ilusão de separação. E ela está te mostrando, você poderia estar nesse estado sem a maconha. Por isso que chamam de professoras. E falam que você utilizar, além de usar demais, você está usando como uma muleta. É como se você pegasse um professor e quisesse levar ele junto com você depois da aula, sabe? Para fazer as coisas para você, para estar ali do teu lado. Tô chata. E faz sentido. Por isso que eu acho que faz muito sentido você ficar sozinho, sem fumar. É como se... tô morando sozinho agora pela primeira vez, depois de 7 anos de casado, né? Agora eu e minha esposa, cada um foi morar numa casa pra gente ter uma evolução maior, porque a gente entendeu justamente isso. Eu ouvi esses dias de um sábio que ele falou que a iluminação, ela está a um passo... Não, a solitude, ela está a um passo da iluminação. Ela vem antes. Por quê? Se só tem um ser, e esse ser sou eu, e é você, eu só vou ter uma maior conexão com ele, com Deus, comigo mesmo, com o eu interno, se eu ficar sozinho sem maconha. Entendeu? Porque a maconha é como se fosse outra pessoa que você chama para habitar o seu corpo aqui, para dividir um pouco. Muito legal, mas é igual a companhia de outra pessoa. Você precisa dar um tempo. Você não pode ficar o tempo todo com essa companhia, porque senão você já não sabe mais quem é você de verdade. A gente tende a querer agradar a outra pessoa sempre, minimamente, quando está no mesmo ambiente, para que haja uma convivência. E ainda mais quando a convivência ela é muito íntima. E a planta tem vontades, entendeu? Ela entra no seu corpo, ela começa meio que a habitar o seu corpo. E ela tem vontade de comer doce, ela tem vontade de brincar, ela tem vontade de dar risada. Ela é uma planta muito sábia, mas ela também tem uma sombra. Ela tem muitas luzes e muitas sombras. Muitos pontos positivos que vão te iluminar e muitos pontos que você tem que cuidar,
que é uma sombra, e a sombra você não nega. A sombra também é você, lembra? É um só. A sombra você dança. Eu comparo muito com a dança e com a luta. É como se fosse o teu adversário ali na luta. Só que só tem uma coisa acontecendo, e para você lutar, para você brincar de lutar, digamos assim, no UFC é uma brincadeira da consciência, eu vejo. Brinca de ser em dois e tem que ter o teu adversário. Logo, o teu adversário é teu amigo, é você. Entendeu? Não há separação entre vocês, mas precisa, e aí você tem que, para você se dar bem, você tem que esquivar, você tem que se defender, é um jogo. E com a sombra é isso. Com a sua sombra, com a sombra da planta, com a sombra das outras pessoas, você tem que dançar. Aprender a dançar. E é para isso que você tá aqui, para experienciar essa dança. E o universo todo, ele é uma batida, ele é uma música e os planetas, todo no universo funciona como uma grande dança. As micropartículas que formam a matéria, elas dançam, elas ficam o tempo todo se conectando assim, entre elas. Existe uma ligação e elas ficam assim. E esse movimento está acontecendo agora, em tudo que é físico, no universo inteiro. Tá acontecendo no Sol, tá acontecendo a base de tudo é a mesma coisa, porque é só um grande tecido, né? Uma grande onda. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e isso dê uma clareada na cabeça de vocês sobre o que é a planta. É um bagulho muito ainda... Acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre esse pequeno portal que foi dado pela natureza aí para nossa existência.